Paz do Senhor, está começando mais um Base Bíblica Podcast e hoje nós iremos falar sobre Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Que você esteja aí nos acompanhando por essa live e já compartilhando esse link com mais pessoas, né? Com as pessoas que você conhece, com as pessoas do seu Face aí, com as pessoas do seu WhatsApp. Compartilhe esse link com mais gente aí para participar dessa live, desse podcast aqui comigo e com o pastor Almir. E quero dizer para aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam, né, pastor Almir? No nosso canal, se inscrevam aí no nosso canal e... além de se inscrever, né, toca aí no sininho de notificação para você ser lembrado que toda terça-feira às 8h20 começa o podcast, o Base Bíblica Podcast. Então se inscreva, a gente está com a meta aí de chegar a 150, então se você ainda não é inscrito, ajude a gente aí. Se inscreva aí no nosso canal e chama mais gente para participar, né, pastor Almir? Chama mais gente aí para participar do nosso canal. Agora, se você está assistindo a gente pelo Facebook, curte aí a nossa página, né, do Facebook e compartilha também esse vídeo com mais pessoas, né, aí do seu Face. Mas eu já agradeço a todos que estão participando aqui com a gente. Já está presente aqui a Marilu Guedes, a Rebeca, está presente aqui a Rúlia, né, com a Laurinha, está presente a minha mãe, Jerusa, né? Então, agradecemos a todos que já estão participando com a gente desse podcast, né? E agora nós vamos passar aqui para o pastor Almir, que vai dar a introdução sobre Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Pastor Almir. Tudo bem, é um prazer estarmos aqui e nós vamos falar sobre Jesus, o maior psicólogo que já existiu, o livro do Mark Baker. O tema é Entendendo como as pessoas pensam. Freud considerava a religião uma muleta que as pessoas usam para lidar com seus sentimentos de desamparo. Este pensamento originou uma guerra entre a psicologia e a religião. Na atualidade, alguns dizem que Deus está em evidência por causa das necessidades que os homens têm de que suas necessidades sejam supridas. Mas a palavra de Deus diz em Jó, capítulo 1, versículo 8, Deus dizendo para Satanás: observaste meu servo Jó, sincero, reto, íntegro, e procura se desviar do mal. E o versículo 9 diz: respondeu Satanás a Deus: Jó teme a Deus por causa dos bens que Deus tem dado para o seu coração e para a sua vida. Então, nesse livro agora nós vamos conversar algumas coisas a respeito disso, e alguns pensam que as pessoas servem a Deus em base de troca. E a palavra de Deus continua dizendo: as religiões pregam o evangelho em base de troca, conforme João 6,26. Jesus disse: vocês me buscam pelos sinais que eu realizo, mas João 7,38 diz: quem crê em mim, assim como diz as Escrituras Sagradas, rios de água viva correrão do seu ventre, do seu interior. Então, eu digo para o nosso coração, para as nossas vidas, que o Espírito Santo de Deus trabalha dentro de cada coração, trabalha dentro de cada vida. E Jesus, conforme diz em Hebreus, é o autor e consumador da nossa fé. E se nós cremos em Jesus, assim como diz as Escrituras, não como diz os homens, nem conforme dizem os religiosos, a palavra de Deus diz que tem um rio dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, que corre dentro das nossas entranhas, dentro do nosso coração, dentro do nosso interior, que faz com que nós venhamos ter o desejo de conhecer Deus. E Deus sempre tem, através da sua palavra,
um alimento novo para o nosso coração, um alimento novo para as nossas vidas. Todos os dias, Deus tem um alimento novo para o nosso coração, Deus tem um alimento novo para as nossas vidas. E Jesus sempre falou através do seu exemplo. Então, o que mais fez com que as pessoas desejassem ouvir aquilo que Jesus falava era a respeito do seu exemplo. O seu exemplo alcançava os corações e as multidões. E Jesus falava por parábola. Não julgava a vida das outras pessoas. Jesus abordava as pessoas com técnicas psicológicas baseado na vida daquilo que elas acreditavam e incentivava a vida das pessoas a viverem pela fé. Jesus criticava os professores de religião porque queriam colocar fardo pesado sobre a vida das pessoas, mas eles mesmos nem sequer com o dedo queriam remover das suas vidas. Porque Jesus falava por meio de parábolas. A parábola é uma história que nos ajuda a compreender a realidade espiritual daquilo que Jesus queria ensinar. Através de uma pesquisa geográfica, o autor do livro diz: descobri que nos altos, no topo das montanhas, as árvores não conseguem sobreviver, mas o crescimento está no vale, no sofrimento, na dor, que nos traz um peso de glória. As parábolas não alteram os fatos da nossa vida, elas nos ajudam a olhar de maneira diferente para nossas dificuldades e termos força em Deus para suprir todas as dificuldades que se levantarem contra as nossas vidas. Como podemos conhecer a verdade? João 14,6 diz, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Versículo 11 diz: crê que eu estou no Pai, e por causa das mesmas obras que eu realizo, vocês creem em mim que eu estou no Pai, por causa das coisas que eu faço e que eu realizo, que são as mesmas obras de Deus. E o versículo 16 diz: Deus nos dará o Consolador, o Espírito Santo da verdade. E o 19 diz: quando me crucificarem, o mundo se alegrará, e vocês se entristecerão, mas eu habitarei em vocês, e esta alegria ninguém tirará de vocês. Este é um dos versículos mais lindos que tem a palavra de Deus. Este é um dos versículos que eu mais gosto da palavra de Deus. E o autor estava falando a respeito desse versículo, e eu gostei porque falou no meu coração e falou na minha vida. E um dos versículos que eu quero deixar para o nosso coração, para a nossa vida, é esse versículo aqui, que sempre tem fortalecido o meu coração e a minha vida. É um versículo especial. Receba ele hoje sobre o seu coração e sobre a sua vida. A palavra de Deus diz em João 14, versículo 19, Jesus dizendo aos judeus e aos seus discípulos, principalmente aos seus discípulos: quando me crucificarem o mundo se alegrará e vocês se entristecerão, mas eu habitarei em vocês, e esta alegria ninguém pode tirar de vocês. Essa alegria do Espírito Santo habitar dentro do nosso coração, do Espírito Santo habitar nas nossas vidas, ninguém pode tirar do nosso coração, ninguém pode tirar da nossa vida, independente das situações, das circunstâncias da vida que nós estivermos vivendo, independente de qualquer circunstância. Esta alegria ninguém pode tirar do nosso coração, ninguém pode tirar das nossas vidas. Ô pastora Fernanda, quando Jesus foi crucificado, o mundo se alegrou.
E os discípulos se entristeceram. Mas Jesus já tinha falado para eles, antes de ser crucificado: vocês ficarão tristes por um determinado momento, mas quando eu for crucificado, eu enviarei o Espírito Santo, e ele habitará dentro dos seus corações, e ele habitará dentro das suas vidas, e vocês sentirão a minha presença, a minha alegria, e esta alegria ninguém vai poder tirar de vocês. Então, um dos tesouros que nós podemos ter sobre o nosso coração, sobre as nossas vidas, é termos um bom livro para ler, é termos a Bíblia para ler, né? É termos vários livros para nós lermos. Mas um dos tesouros, de forma específica, que Deus tem para o nosso coração, que Deus tem para as nossas vidas, é o Espírito Santo habitando dentro do nosso coração, é o Espírito Santo habitando dentro das nossas vidas, e ninguém pode tirar essa alegria do nosso coração, e ninguém pode tirar essa alegria das nossas vidas. E Jesus entendia o que as pessoas pensavam, porque Jesus é Deus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Foi Ele que criou os anjos, foi Ele que criou o universo, foi Jesus que criou o planeta Terra, foi Jesus que criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, e Ele entende todas as pessoas. Jesus entende os sentimentos da pessoa, as vidas das pessoas e a forma das pessoas pensarem. E Ele sempre tem uma palavra branda para o nosso coração, para as nossas vidas, para que nós venhamos crer naquilo que Ele fala para o nosso coração, para as nossas vidas, e certamente nós vamos ter as vitórias de Deus sobre o nosso coração e sobre as nossas vidas, pastora Fernanda. Amém. O pastor Almir estava falando aqui, da presença do Espírito Santo, falando que Jesus Cristo, quando ele lidou com muita gente, tratou ali com muitas pessoas, na sua época, ele falava por meio de parábolas, e as parábolas simplesmente eram as histórias do conhecimento do povo judeu. Ele não falava de parábolas, não era uma história que eles não conheciam, não era coisa de difícil entendimento. Então, Jesus Cristo usou parábolas até para que eles pudessem conhecer e entender aquilo que ele estava falando. Então, usou coisas do conhecimento dele, do conhecimento do povo, para que eles pudessem conhecer a palavra de Deus. Veja bem que, embora Jesus Cristo sendo Deus, ele não trouxe algo, ele não tratou com o ser humano de maneira, como que a gente pode dizer assim, pastor Almir, de maneira como Deus mesmo, divina ali, como Deus vindo, não, mas ele foi e tratou na humanidade também sendo homem, porque ele era 100% Deus, 100% homem. Então ele tratou a cada um, tocou em cada um, com um toque de humanidade. Eu gosto muito quando um pastor fala que Jesus ele veio nos ensinar não a ser Deus, porque o ser humano ele quer correr atrás de ser Deus, ele quer ter poder sobre todas as coisas, ele quer ser alguma coisa, ele quer ter alguma coisa. Mas Jesus Cristo ele veio nos ensinar a ser o quê? Ser humano, O maior exemplo de humanidade é Cristo. Você só pode ser um humano de verdade olhando para Cristo e seguindo os seus exemplos. Jesus não vem ensinar a gente estratégia de poder, estratégia de como vencer na vida, pastor? Mas ele veio nos ensinar a ser humano. E ele foi um ser humano perfeito. Então, se você quer aprender a viver uma humanidade sadia, saudável, olhe para Jesus. Tenha Jesus como seu exemplo, de vida, siga os passos dele, Não tente ser o que Deus não te chamou para ser, Então, a gente está falando aqui de psicologia, e uma das frustrações
da humanidade é que a humanidade luta para ser alguma coisa e quando chega aos 30 e poucos anos, ela não é nada, né? Ela fica, poxa, eu estudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo e nada aconteceu na minha vida, o que vai ser de mim? Não, seja humano, né? Pratique as boas obras que Cristo nos ensinou, né? Tenha uma vida diferente. Deus não veio te ensinar a ser, a ter, não. Ele veio te ensinar a você ser um humano que tem um coração voltado para Ele e tem uma vida firmada nele. E a partir daí você consegue viver uma vida saudável, né? Uma vida proporcionada por Deus. Não que você não vai ter lutas, não que você não vai ter sofrimentos, né? Porque Jesus Cristo é o maior exemplo de humanidade. Ele teve fome, ele sentiu dor, né? Ele sentiu tristeza, ele passou por angústia, mas em todos os momentos ele tinha o coração dele firmado no Pai. Ele tinha certeza do que o Pai queria para ele. Então, é com Jesus mesmo, a viver uma vida de acordo com a vontade dele. Pastora Fernanda, as religiões pregam o evangelho em base de troca. E tem duas frases que eu vou repetir ela de novo. Depois eu gostaria que você comentasse o que você pensa a respeito dela. Freud disse que considerava a religião uma muleta e que as pessoas usam para lidar com seus sentimentos de desamparo. E a outra frase, alguns dizem que na atualidade Deus está em evidência por causa das necessidades que os homens têm de que suas necessidades sejam supridas. Em relação a este tipo de pensamento que eles têm, foi gerado, originou-se uma guerra entre a psicologia e a religião. Exato. Né, existe esse conflito até hoje, né? Muitos religiosos às vezes evitam, né, de entrar de fazer uma terapia, né? Porque eles acham que muitas das questões da vida pode ser solucionado espiritualmente. E a gente vê que não é assim. E por outro lado, tem o outro extremo também, que tem pessoas que acham que tudo na nossa vida pode ser resolvido humanamente. A gente buscando técnicas, a gente buscando ajudas em pessoas, mas, né, a gente tem que ser equilibrado, né, pastor Almir? Né? A gente é um ser social, a gente é um ser espiritual, a gente tem todas essas necessidades, né? A gente é um ser biológico que tem as necessidades físicas. Então, o ser humano ele tem a necessidade de adorar a Deus. E se ele não adora a Deus, como a gente já falou aqui, ele vai procurar um Deus para ele adorar, né? Porque o ser humano ele foi criado para adorar. Simplesmente, a gente até cantou aqui no domingo, né? Simplesmente adorar, né? Então, nós fomos criados para adorar. Então, existe essa necessidade do ser humano adorar a Deus também, adorar algum Deus, né? Se ele não é o Deus verdadeiro, ele vai adorar qualquer outra coisa, ele vai adorar outros deuses, ele vai adorar uma matéria, ele vai adorar o dinheiro, então ele vai se refugiar naquilo. E por outro lado, existe o lado das pessoas que vivem uma vida religiosa, quando Freud fala de muleta, né? Eu entendo, porque tem pessoas que são ligadas na religião, mas não são ligadas em Deus, né? Tem pessoas que são extremamente religiosas e realmente elas usam a religião como muleta. E aí, quando vem as necessidades da vida, as coisas da vida, ela não sabe lidar, porque tudo dela é na base da religião, mas ela não está ligada em Deus, ela está ligada só na religião. E a religião, em si, ela não tem poder para transformar e mudar a vida de ninguém. A religião, ela é como qualquer outra ciência ou qualquer outra coisa, ela vai ser apoio, ser uma ajuda ali para você. Mas ela não tem capacidade de te ligar com Deus. O único que a nossa maneira de ter uma relação com Deus é através de Cristo, né? O próprio Jesus já disse isso, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe ninguém que possa levar a gente até o Pai a não ser por Ele.
Então, as pessoas às vezes usam mesmo a religião como muleta e quer resolver os seus problemas sempre dentro da religião, sendo que tem coisas que a gente às vezes precisa de outras pessoas, né? Deus deixou os médicos para isso, né? E às vezes a pessoa quer orar para curar dor de cabeça, mas ela não quer ir lá no médico, sendo que já está ali disponível para ela e ela poder desfrutar de uma saúde tomando um comprimido, tomando um remédio, mas não, ela acha que Deus pode. Não, Deus pode, mas às vezes Deus, ele tem a maneira dele de trabalhar e agir, e Deus usa também as pessoas. Deus também se move através de pessoas, né? Você viu que a gente está falando aqui de Jesus. Existia uma necessidade quando a multidão estava seguindo Jesus, eles estavam com fome. Jesus não podia orar e fazer as pedras transformar em pão. Ele poderia. Jesus não podia orar para fazer o maná descer do céu, como lá na época de Moisés. Ele poderia, mas ele falou para os discípulos, né, dai de vocês a eles o que comer. E os discípulos começaram a calcular e viram que ficaria caro, mas tinha alguém ali com 5 pães e 2 peixinhos. Então, Deus vai usar pessoas também para nos abençoar, para trabalhar na nossa vida, para trabalhar no nosso caráter, porque sozinho, pastor Almir, eu falei aqui que nós somos seres sociais, nós precisamos de outras pessoas, nós somos seres coletivos. Apesar de a gente ter o nosso indivíduo, Deus nos criou para uma coletividade. Né? Deus criou Adão, quando ele criou Adão, ele falou, não é bom que o homem esteja só, e fez a mulher. Então, nós fomos criados não para viver numa individualidade, apesar que nós temos a nossa individualidade, mas nós fomos criados para viver uma coletividade. E as nossas individualidades são tratadas no coletivo. Né? Para você ver que até as nossas individualidades, elas são tratadas na coletividade, no companheirismo de alguém, o enxergar de alguém. Tem coisas que a gente não consegue ver. O Senhor consegue olhar para as suas costas. Se alguém nos disser, pastor Almir, suas costas estão sujas, o Senhor nunca vai saber. Então, para você ver que você nós precisamos um do outro. Então, às vezes, o ser humano ele acha que não, tudo Deus... Existe o extremo do religioso, né, que acha que Deus pode resolver tudo, e eu não estou dizendo que Deus não pode, Deus pode. Mas Deus quer que você conte com o seu irmão, com outra pessoa. E existe o outro extremo, o outro extremo da humanidade, que não, a humanidade pode resolver tudo, e não pode. Tem coisas que a humanidade não vai poder resolver. Por isso que é esse conflito de psicologia e religião, há esse conflito de ciência e fé. Sempre tem esses conflitos, né? É porque as pessoas elas não conseguem ser moderadas, né? Elas sempre são extremistas, elas sempre vai pender por um lado. Pastora Fernanda falou sobre religião, entendendo as pessoas como elas de fato são. A religião não deve se tornar seu mestre, conforme Lucas descreve, 10, de 30 a 35. Aqui, em Lucas, fala a respeito da parábola do bom samaritano. E algumas pessoas que eram religiosas passaram desapercebidas, e o samaritano se importou com a pessoa carente e necessitada. Então devemos ter compaixão pelas vidas um dos outros. E o autor diz assim, do ponto de vista psicológico, Jesus considerava as pessoas más. Marcos 10, 18 diz, quando chamaram Jesus de bom, Jesus diz, bom é somente Deus. Se como ser humano temos alguma coisa de bom, é porque o Espírito Santo habita dentro de nós, dentro dos nossos corações e nas nossas vidas, e continua desejando trabalhar em nossas vidas. Em Mateus 23, 8 diz, os religiosos por fora pareciam justos, mas por dentro cheios de perversidade e sujeira. Na casa de Deus tem pessoas imperfeitas que estão sendo aperfeiçoadas. Os religiosos empurram as pessoas para o abismo, mas Jesus Cristo de Nazaré,
ele ajuda as pessoas a saírem do abismo em que elas se encontram. A palavra de Deus diz em João, capítulo 8, versículo 12 e 21, da seguinte forma, Jesus dizendo aos judeus: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Versículo 21, se vocês não me aceitarem como Messias, morrerão nos vossos pecados. Versículo 31 e 32, se permanecerdes na minha palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Entendendo o pecado e a psicopatologia, conforme João 16:8 diz, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Muitas pessoas entendem que um consultório de um psicoterapeuta, onde podem atenuar suas culpas, que é neurótica e que os terapeutas são treinados para defendê-los. A culpa motivada pelo amor cura as mágoas. Então, o autor está dizendo que dentro da psicologia, os psicólogos, eles ensinam, conforme Jesus ensinava, que a culpa motivada pelo amor cura as mágoas. E ensinando dessa forma, dessa maneira, as mágoas são curadas e as vidas são restauradas. Deus diz para Abraão um versículo interessante. Ele diz: anda na minha presença e seja perfeito, e eu concretizarei as minhas promessas na sua vida. Deus fez essa promessa para Abraão quando ele tinha 90 anos. Deus diz para ele: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito, e eu vou concretizar as minhas promessas na sua vida. O primeiro aspecto que a gente deve observar está no nome de Abraão, que significa pai exaltado, posição mais elevada. Entender as responsabilidades nos molda para ser o que Deus deseja que nós sejamos. Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, que significa pai de multidões. Então, o que Deus deseja hoje para os nossos corações, para as nossas vidas, que nós venhamos restaurar as nossas visões. E, no mínimo, Deus vem alcançar alguém que tenha uma visão para alcançar multidões. Esses dias eu estava pensando, pastora Fernanda, esses dias agora, sobre Abraão, como que Abraão não entendeu aquilo que Deus ia fazer no seu coração, na sua vida, porque Deus disse assim para ele: você será pai de multidões. Agora, nunca passou nem pelo coração de Abraão, nem pela mente de Abraão, a multidão que seria o povo de Israel, a multidão que seria os gentios, que seriam enxertados na videira verdadeira e que fazem parte e que vão se assentar já logo no milênio e na eternidade, na bodas do Cordeiro. Nunca passou isso pelo seu coração, nunca passou isso pela sua vida. Eu quero aqui fazer um parênteses aqui e convidar as pessoas que estão nos acompanhando no podcast a acompanhar também os vídeos de escatologia, porque nós falamos a respeito do relógio escatológico sobre a vinda de Jesus, falamos a respeito da grande tribulação, vamos começar a falar a respeito do milênio. São assuntos interessantes que vai estimular a nossa fé, que vai fazer com que o nosso coração venha se acender em chamas. Então eu convido você também que assiste o podcast das terça-feira, e para aqueles que ainda vão assistir, que venham assistir os vídeos sobre escatologia, porque tem muitas coisas interessantes que vai fazer com que o seu coração fique em chama, querendo ter o amor de Deus sobre o seu coração. Conforme o apóstolo Paulo, ele disse assim,
eu tenho delírio, eu estou com delírio, eu estou com febre pelas coisas de Deus. E que Deus venha trabalhar no nosso coração, na nossa vida, da mesma forma que trabalhou no coração e na vida de Abraão, e da mesma forma que trabalhou no coração do apóstolo Paulo. Mas Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de multidões. Deus mudou o nome de Isaac, que significa perseverante. Seja perseverante nos sonhos de Deus, que Deus colocou no seu coração e na sua vida, independente das circunstâncias atuais que nós estamos vivendo, independente da pandemia que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Continua sonhando os sonhos de Deus sobre o seu coração e sobre a sua vida. Deus mudou o nome de Jacó, que significa perseverar, persistir, insistir, continuar em segurar o calcanhar do seu irmão, que recebe a compensação ou galardão para a sua vida. Venha perseverar nos mandamentos, nos estatutos, no juízo, para cumprir e guardar os mandamentos de Deus sobre o seu coração e sobre a sua vida. E tenha o nome mudado, conforme Jacó foi mudado para Israel, que significa aquele que é reto, íntegro diante de Deus, independente do seu erro do passado. Muitas pessoas dizem que Israel significa enganador, e só fala parte, que Jacó significa enganador, e só fala parte da revelação, mas não fala a revelação de forma completa. O nome de Jacó significa aquele que é reto, íntegro diante de Deus, independente do seu erro no passado. Deus também mudou o nome de Sarai para Sara, que significa princesa, e nós vemos lá em 1 Samuel 2,8, que Deus levanta o pobre e o necessitado do esterco, e faz com que ele venha se assentar entre príncipes e herdar o trono de glória de Deus. Qual é o segundo aspecto que Deus fala a respeito da vida de Abraão? Deus diz para Abraão: Abraão, sai do teu território, da tua terra, da tua parentela, da tua geografia, do teu esconderijo, e mude a sua forma de pensar e entender as coisas do lado natural. Entenda que nós devemos ser dependentes de Deus, sair do conforto e segurança humana para uma mentalidade equivocada aos princípios de Deus. Então Deus também ensinou para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela, fica na minha dependência, e eu suprirei todas as suas reais necessidades. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, segundo as nossas reais necessidades. Às vezes a nossa visão é de uma determinada forma, mas a visão de Deus é de outra forma sobre o nosso coração e sobre a nossa vida. Então nós estamos vendo de uma determinada forma, e Deus deseja que nós venhamos ver de outra forma, que nós devemos estar na sua dependência, porque Ele cuida do nosso coração, cuida da nossa vida, cuida da nossa casa, cuida da nossa família, cuida dos nossos familiares. O terceiro aspecto do processo de Deus sobre a vida de Abraão: Deus disse: deixe a sua família, deixe os limites de autoridade que está ao seu redor, à sua volta, e venha crescer, expandir para um determinado lugar que eu te mostrarei. Então, um outro aspecto que nós vemos na vida de Abraão foi Deus dizendo para Abraão: Abraão, deixe eu trabalhar nos limites da sua vida, e deixe os limites de autoridade que estão ao seu redor, e cresça pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio conhecimento, pelo seu próprio desejo, pela sua própria vontade. Não apenas se limite ao desejo do coração da vida das outras pessoas, que elas querem que Deus
mostre para o seu coração e mostre para a sua vida o que Deus quer fazer no seu coração e na sua vida. E o quarto aspecto também de processo na vida de Abraão, ele deveria sair da casa do seu pai. A casa do pai é onde recebemos a identidade de filho, temos a cobertura, a segurança, e você foi chamado para ser rei, para ser príncipe, para ser juiz. E voltando nos vídeos anteriores que nós fizemos, nós falamos para não termos mente de escravidão, falamos para não termos mente de plebeus, mas sim termos mente de príncipe, de juízes e de rei. E que Deus tem que trabalhar na nossa mente para que nós venhamos ter uma mente de rei. E Provérbios 28:16 diz: o príncipe com falta de entendimento multiplica as opressões. Talvez nós estamos sendo oprimidos pela nossa própria falta de conhecimento. Então Deus quer aguçar os nossos conhecimentos, a nossa sabedoria, o nosso intelecto, para que venhamos entender que nós somos príncipes, nós somos juízes, nós somos reis, nós somos filhos. E quem é filho, ele tem um lugar privilegiado na casa do seu pai. Quem é filho, ele tem um lugar privilegiado. Você pode conversar com o seu pai, que ele não vai ficar apenas ouvindo você falar, ele vai te orientar, vai te dar as diretrizes, as orientações. Você está vendo aí o pastor Almir falando, né? E aí talvez você esteja perguntando, mas Fernanda, você vai falar de Jesus, ser o maior psicólogo do mundo, ou que já existiu, né? Mas o evangelho, ele é pedagógico, né? Ele nos ensina também. Né? O evangelho não é algo assim que vai só te fazer milagres, né? A gente pensa que o cristianismo é aquele que vai fazer milagres, vai trazer bênçãos para nossas vidas. Não, mas o cristianismo e o evangelho que Jesus nos ensinou, né, veio apresentar ao mundo, é para nos formar, para nos transformar. O pastor Almir falando ali de mudança de nome, né, que Deus mudou o nome de Abraão, Deus mudou o nome de Sara, mas quando Deus mudava o nome da pessoa naquela época, principalmente no Antigo Testamento, que a gente vê mais isso acontecendo, Deus não só mudava o nome, mas transformava também a vida da pessoa. Existia ali um trabalhar, existia ali um tratar, né? Deus nunca fez algo do dia para a noite na vida de ninguém, né? Tudo foi um processo, tudo foi um caminhar, tudo foi um aprendizado na vida dessas pessoas. Então, a psicologia, ela nos ensina, assim, a lidar com os sentimentos, com aquilo que está nos ensina a lidar com os traumas, com as coisas. A gente vai passando por aquilo, vai tendo a consciência do que está sendo um gatilho que para uma vida de amargura, ou de tristeza, ou de ansiedade, seja lá o que for. E aí a gente tem aquele entendimento e começa a viver uma vida diferente. Esse é o evangelho. Quando você começa a ter um entendimento, a revelação da palavra de Deus, por isso que a palavra de Deus, ela não é só uma palavra escrita, no grego vai dizer que é palavra rema. E o que é palavra rema? É palavra revelada. Quando você começa a entender o que Deus está falando com você através da sua palavra e sua vida é transformada. Então veja que tudo foi um processo na vida de Abraão. Tinha muitas coisas, como o pastor Almir mesmo disse, quando Deus falou que Abraão seria pai de muitas nações, Abraão nem era pai, estava com 75 anos, né? A promessa de Deus. E Abraão tentou dar um jeitinho na promessa, né, pastor Almir? Tentou dar um jeitinho, foi lá, teve relação com a serva dele, e isso trouxe toda uma consequência para a vida de Abraão e para toda a sua família e para toda a geração depois dele. Entendeu? Mas, quando Abraão começou a entender, veio a clareza, né, a revelação de Deus sobre a sua vida,
o que significava, o que ele seria pai de muita nação, ele começou a andar nos caminhos de Deus. O pastor me trouxe até um versículo interessante, que Deus fala para ele em Gênesis 17, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, né? Então Abraão começou a entender o que Deus estava trabalhando na vida dele para que ele pudesse viver as promessas de Deus. Então nada acontece do dia para a noite, tudo é um processo. Jesus foi assim. Você vê, quando eu falo que a mensagem, o evangelho é pedagógico, né? Jesus nunca fez coisa assim do dia para a noite na vida de alguém, embora ele curou muitas pessoas, né? Fez muitos milagres, mas muitas coisas Jesus ele ensinava mostrando, né? Porque é pedagógico, mostrando. Ele chegava e falava: traz aqui, vem aqui, né? Pega esse barquinho. Não, nós vamos até lá, né? Vai para o barco, nós vamos atravessar esse rio. E ali Jesus foi ensinando os seus discípulos a lidarem com as circunstâncias da vida, né? Ele foi mostrando para os discípulos que servir a Deus não é se ausentar do problema, não é não ter problema na vida, não. Tanto que Jesus falou, pelo contrário, se você ler na Bíblia não tem nenhuma promessa que Deus vai nos livrar do sofrimento. Se você ler a Bíblia, Jesus falou: no mundo vocês terão muitas aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Jesus estava ensinando para os seus discípulos ali, que eles passariam por dor, que eles passariam por luta, que eles passariam por provações, mas mesmo assim, ele estava presente, mesmo assim, Deus estava com ele, Deus ia dar todo auxílio, suporte, né, para eles enfrentarem toda aquela dor, né, toda aquela circunstância. E na vida dos discípulos nada foi fácil. Existiu um momento de dor, existiu um momento de perca, existiu um momento de tristeza, existiu o luto, né? Jesus encarou o luto do seu amigo Lázaro, né? Ele teve que lidar com o luto, né? Então a vida vai ter os momentos que a gente vai passar por lutas, por aflições, mas a gente precisa aprender a lidar com tudo isso, né? Por mais que a gente sofra, tenha o sofrimento, né? A gente não pode fugir da dor. E às vezes a gente quer fugir da dor, a gente quer fugir das percas, a gente não gosta de perder. O ser humano, ele não gosta de perder nada, ele não quer perder nem no pau ímpar, quanto mais perder alguma pessoa, né? Né, pastor Almir? Quanto mais perder uma pessoa que ele ama, quanto mais perder alguém que ele está ali sempre perto dele, a gente não gosta de perder. Mas Deus, ele nos ensinou que a gente ia passar por tudo isso. E a gente tinha que aprender a lidar com isso, com esse sentimento. E não é sufocando a dor, mas é passando pela dor. E às vezes você vai ter que sentir a dor, né? E sentir a dor. E trazer a experiência dele. Então, Jesus, ele não foi um ser humano que não passou por nenhum sofrimento, por nenhuma dor. Ele passou por tudo, né? E ele triunfou sobre todas essas coisas, né? Ele triunfou e ele nos garante que com ele nós somos mais que vencedores. Jesus não diz que você vai vencer. Jesus diz que nele, com seu coração firmado nele, a sua vida firmada nele, você já é um vencedor. Veja bem, você não vai ser um vencedor, você já é. Então, entenda que o evangelho, ele é isso, ele é um aprendizado todo dia nós estamos aprendendo, todo dia precisamos ter algo a ser tratado nas nossas vidas, né? Não somos fortes em todo tempo, né? E o ser humano, uma das coisas que o ser humano, principalmente até os religiosos, o pastor também falou aqui de religião, gosta de ser forte em todo tempo, quer ser forte, quer ser bom em todo tempo. E o pastor Almir até usou o versículo aqui, né, que Jesus disse para aquele jovem rico, né, que não existe ninguém bom a não ser Deus,
né? Não existe ninguém bom a não ser Deus que está nos céus. E olha que Jesus era o próprio Deus ali. Mas em forma de homem ele deu aquela resposta para aquele jovem rico falando, só há um Deus que é bom. Só existe alguém que é bom, que é Deus. Pastora Fernanda, aproveitando essa oportunidade, eu ia fazer a pergunta, mas já que você está ligada e falou a respeito, nem foi preciso eu fazer a pergunta. Mas a questão é o seguinte, muitas pessoas dizem, porque Jesus disse que bom é somente Deus, que Jesus não era Deus por causa dessa resposta que ele falou. Conforme muitas pessoas também entendem, Salmo 22, quando Jesus diz, Deus, por que me desamparaste? E entendem de forma errada, da mesma forma em Marcos 10, 18, muitas pessoas entendem de forma errada. E dizem que Jesus disse nas suas próprias palavras que ele não era Deus. Por causa disso que ele disse que bom era somente Deus. Mas, na verdade, né, tem coisas que Jesus vai dizer, né? Jesus ele era 100% homem, 100% Deus, né? Jesus não virou Deus, né? É outra coisa que a pessoa tem errado, né? Jesus virou Deus. Jesus não virou Deus, gente. Jesus sempre foi Deus, né? De eternidade a eternidade. Jesus, ele deixou os céus e veio para a terra. E para vir à terra, para cumprir a morte, a gente já está falando aqui de outro assunto, que é já soterologia, né? Isso. A gente já está entrando em outro assunto, mas só para trazer uma clareza, né? Ele deixou o seu trono de glória. E para vir à terra e para morrer por nós, ele precisava vir em forma de homem. E como todo ser humano nasce? Vindo de uma mulher, nascendo de uma mulher. E foi aí que Deus usou a vida de Maria, né, para que Jesus pudesse vir. Então Jesus, ele sempre foi Deus, ele não virou Deus, ele sempre foi Deus, 100% homem, 100% Deus. Só que tinha coisas que Jesus falava na sua humanidade, como 100% homem, e tem coisas que ele falava como, e tem versículos que ele usava já a sua forma divina, né? Ele falava na sua, tanto que quando ele vai dizer lá para os discípulos, né? Quando os discípulos contendem com ele, quem é esse, né? Quem é esse? Ele fala, eu sou. E quando Jesus fala, eu sou, ele está dizendo que ele está falando eu sou lá de Moisés, né? Que é Deus, diga para o povo que eu sou o que sou, né? Quando Moisés perguntou para Deus, o que eu vou dizer para o povo quando eles perguntarem quem o Senhor é? E Deus fala para Moisés, diga ao povo que eu sou o que sou. Então, quando Jesus, em alguns versículos, diz eu sou, ele está dizendo que ele é o próprio Deus, né? Ele está se declarando, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou, né? Então, tinha muitos que ficavam até atordoados quando ele falava isso, eu sou. Muitos até perdiam o sentido ali, né? Porque eles ficavam assim meio em êxtase, o que é isso? Então, eu sou. Então, quando Jesus fala ali de ele ser... Pastora Fernanda, até disseram para Jesus, mas como que pode? Você não tem 50 anos? Como que você é exatamente, né? Você não tem 50 Jesus anos. Jesus disse uma coisa que às vezes eu faço uma autoanálise, eu fico... É tão gostoso querer entender isso. Aí Jesus disse assim para ele, antes que Abraão existisse, eu já existia. Fui eu que me manifestei na vida de Abraão e ele viu a minha glória e se alegrou com a minha glória. Exato. Então, Jesus sempre foi Deus e sempre é e sempre há de ser, né? Ele era e o que há de vir. Então, gente, veja bem, quando Jesus ele fala ali, voltando, né, que a gente estava falando ali, de Deus ser bom, né? Ele estava atribuindo a Deus. Então, o ser humano, como ser humano, gente, a gente tem as nossas limitações e a gente precisa entender isso, né? A gente é instigado desde a nossa infância a ser o melhor, a
ter tudo, né? Quantas vezes, né? Você ouve o seu pai, às vezes, em casa, falando, nossa, eu preciso ter isso, eu preciso fazer aquilo. Aí, quando você chega na escola, aí você ouve a professora falando, você tem que estudar para ser alguém na vida. Você tem que ser alguém na vida. Aí você chega na faculdade, alguém vai dizer, não, você tem que estudar para ter o melhor emprego, para ser o cara, para ser isso. Você tem que ser o melhor. Aí você vai com aquela mentalidade. Desde crianças, você já vai tendo instigado a querer ser, a ser o cara, a ser a pessoa que vai estar à frente, a pessoa que vai dominar o mundo, né, pastor homem? E de repente você chega numa certa idade, e que você vê, que você olha e fala, poxa vida, eu não fui nada, né? Eu não sou nada, né? Aí fica frustrado. Aí fica frustrado. É onde muitas pessoas se frustram. Onde muitas pessoas falam, nossa, eu só vejo fulano dizendo que eu tenho que ser, que eu tenho que ter. Ou se não, eu vejo na vida do fulano que ele tem e eu não. Ele tem tudo, ele consegue tudo e eu não consigo nada. Aí começam essas frustrações vir, né? E o que Deus e o que Jesus nos ensina é que você vai passar por dor. Você não é nada senão Deus. Você não consegue nada a não ser por Deus. E mesmo com Deus, você vai ter luta, você vai ter sofrimento. Você é vulnerável, sim. Seu corpo vai adoecer. Sim, você vai ter necessidades, às vezes de fome, sim. Por que não, né? Por que não? Porque essas perguntas que as pessoas falam, não, mas se Deus existe, por que a gente passa por tudo isso? Não, o fulano vai na igreja ali todo dia, mas passa por uma luta. Isso não quer dizer nada, né? O importante é que, mesmo diante da dor, Deus está com você e Deus te faz triunfar mediante a dor, embora a dor exista, né? Deus te faz vencer. Mas para isso eu preciso reconhecer. Jesus também disse: não são os que precisam de médicos, mas eu vim para os doentes, né? Eu vim salvar os perdidos. E para a pessoa ir no médico, irmão, ela tem que reconhecer que ela está doente. Se ela não reconhece que ela está doente, ela nunca vai no médico. Esse dia eu estava lá no trabalho, né? A médica falando lá com o cara, aí falou assim, não, você precisa fazer exame de próstata, né? Aí o cara falou assim, não, mas você não fez? Ele, não fiz ainda não, eu nunca senti nada. Aí a médica falou, mas você não precisa sentir para você procurar um médico, você tem que ir, né? Muitas coisas na nossa vida, irmãos, a gente precisa entender, e é uma coisa que eu falo, Deus é um Deus preventivo, né? Deus, ele já nos preveniu todas as coisas antes do tempo. Então, Deus também trabalha com prevenção. A pessoa não, ela quer procurar o médico, quer procurar psiquiatra, quer procurar psicólogo, quando o negócio está pegando. Mas ela não vai procurar isso quando as coisas estão bem, não, porque ela diz que ela não precisa, que ela não está sentindo nada, que ela está bem, né? Mas muitas coisas poderiam ser evitadas se você já procurasse desde agora, né? Então, o problema da humanidade é esse, que eles querem sentir para poder fazer alguma coisa. Não, Deus é um Deus que já nos preveniu. Deus também trabalha com prevenção. E você também tem que se prevenir antes. Então, Deus ele sempre nos garantiu que a gente ia passar por dor, que a gente ia passar por sofrimento, que a gente ia passar por luta, que a gente ia passar por diversidade. Mas, embora tudo isso, Deus estaria conosco. Deus prepararia pessoas para cuidar de nós. Você também precisa de outras pessoas. Deus ele pode fazer por você tudo. Ele pode, não pode, pastor homem? Pode fazer tudo. Mas Deus, ele quer que você conte também com outras pessoas. Conte também com seu irmão. Conte com a ajuda de próximos, né? Às vezes a gente está muito pronto para ajudar as pessoas. A gente sempre é pronto para ajudar. Mas a gente nunca é pronto para pedir ajuda, né? Seja aquela pessoa que também um dia vai pedir ajuda. Todos nós um dia vamos precisar de uma ajuda. Seja em qualquer área da nossa vida. Pastora Fernando? E a gente como cristão, eu digo,
De mim mesmo. A gente tem dificuldade. A gente tem exatamente, eu falo isso. Às vezes não se ganha uma batalha somente você guerreando. Exatamente. E às vezes as pessoas têm dificuldade de pedir ajuda até mesmo dentro da igreja. Elas não têm facilidade de falar, ó, eu estou passando por isso, ou senão... Às vezes elas têm facilidade de pedir oração, né? Ah, ora por mim aí, ora... Mas elas não têm essa facilidade. O irmão, que Deus está te mostrando... Qual foi a adivinhação? Fala aí, pastor meu, o que Deus falou com o senhor, né? Para falar para mim, né? Mas ela não tem facilidade de, às vezes, pedir, pô, pastor meu, eu estou passando por uma necessidade, o senhor não pode me ajudar? Às vezes a gente tem isso. E a gente tem esse orgulho, ou senão a gente tem aquele pensamento, o que os outros vão pensar da gente, e às vezes os outros não estão pensando nada, a gente que está pensando. Né? A gente sempre tem esse pensamento, o que o outro vai pensar de mim se eu pedir ajuda? E às vezes a pessoa não está pensando nada de você que está pensando, você que está carregando essa dor. Então, para de ser alguém que só quer ajudar os outros, mas seja alguém também que pede ajuda. Porque nós sempre vamos precisar de ajuda. Não existe ninguém que não vai precisar de ajuda. Eu sempre vou precisar de ajuda de alguém. Seja de um psicólogo, seja de um psiquiatra, seja de um médico, ou seja de pessoas que estão ao meu lado, que podem me ajudar. Mas a gente sempre vai precisar de ajuda de alguém. Até eu estava falando lá no trabalho com a menina, né? Eu agradeço muito pela vida dos pastores, né? Que me ajudou quando eu estava com crise de ansiedade. Até então eu não reconhecia isso, né? Eu tive dificuldade de reconhecer, eu estava até falando para a menina hoje, eu pensava que eu estava até disposta a eles orarem, colocar a mão na minha cabeça e expulsar todo demônio, mas eu nunca estava disposta a achar que eles iam falar, procura um psiquiatra. Tava mais fácil eu aceitar que seria um demônio. Foi a guerra estabelecida, né, entre a psicologia e a religião. Exato. Tava mais fácil eu aceitar de ele falar para mim, não, você está endemoniado, vamos tirar o demônio do seu corpo, do que eu aceitar que eu precisava de um psiquiatra, né? Mas aí eu fui procurar um psiquiatra. Mas mesmo assim, passei por muitas resistências. Foi muita luta, foi muita resistência. Então eu agradeço a vida dos pastores, agradeço a vida da minha mãe, né? Agradeço a vida do meu irmão, que me ajudou muito, a minha cunhada, a Vanessa, as meninas, né? Deus usa as crianças também para nos ajudar. As meninas me ajudaram muito, né? Embora às vezes a gente, em pequenas coisas, Deus usa uma criança. Às vezes você acha que seu filho não... não, mas Deus usa até as crianças para tratar com a gente, para nos ajudar a gente. E tinha momentos que eu estava sozinha, que às vezes eu sentia que ia morrer, pastor homem. Aí Deus usava as meninas, falava, Fernanda, vem aqui, vamos assistir um filme aqui. E eu ia lá, assistia um filme, e aquilo ali me alegrava. Aquilo ali era uma cura para a minha alma. Então, não ache que você vai vencer as lutas sozinho. Deus, ele envia pessoas para ajudar você. E é como a gente já falou daquela história do helicóptero, né? Que o cara estava lá no meio do mar, né? Aquela historinha, uma parábola também, né? Que o cara estava lá no meio do mar e ele foi pedindo ajuda para Deus. Deus, eu quero que o Senhor me salve. Deus enviou helicóptero, Deus enviou salva-vida, Deus enviou iate, Deus enviou tudo, né? Mas ele morreu afogado. Por quê? Porque aí depois ele reclamou lá com Deus. Não, Deus, eu queria que o Senhor me salvasse, mas Deus falou, eu enviei as pessoas para ajudar você. Você que não viu. Então Deus também usa as pessoas para nos ajudar. Então aceite a ajuda de pessoas que estão ao seu redor. Não seja orgulhoso. Às vezes, o que nos fere, o que nos mata, o que nos corrói, é o orgulho. E muitas vezes a gente não consegue vencer lutas nas nossas vidas porque a gente ainda tem o sentimento de orgulho. E o orgulho nos impede de nos arrepender, de nos quebrantar, de nos humilhar, né? Deus não fala que os humilhados serão exaltados. A gente gosta de ser humilhado pelos outros, né? Deus falou que os humilhados vão ser exaltados. Não, Deus falou, os que se humilham serão exaltados, né? Aqueles que se humilhar serão exaltados. E às vezes, né, você até aceita ser humilhado pelos outros, mas quando é você se humilhar e se render, você não aceita. Então, às vezes você precisa se humilhar. Às vezes você precisa se render e falar, não,
eu não consigo lidar com isso. Eu preciso de ajuda e pedir ajuda para as outras pessoas também. Pastora Fernanda, nós falamos a respeito de 2 tópicos, tem outros tópicos, mas nós vamos continuar na semana que vem. Mas antes, para finalizar, só quero voltar aqui a dizer de novo a respeito do Salmo 22, quando Jesus disse: Deus, por que me desamparaste? Quando Jesus disse essa frase, ele não falou no sentido de Deus ter desamparado a sua vida. Ele falou no sentido de que ele sendo crucificado, todos os pecados da humanidade estavam vindo sobre a sua vida. E em contrapartida, o Espírito Santo de Deus saiu de Jesus. Aí ele sentiu um vazio, e sentindo esse vazio, Jesus disse: Deus, por que me desamparaste? Jesus nunca tinha sentido isso em toda a sua vida. Então, o que nós podemos dizer para determinadas pessoas que pensam em estar desamparadas por Deus? O que eu quero dizer para o seu coração, para a sua vida, é o seguinte: não deixe o Espírito Santo sair do seu coração, da sua vida, porque se ele sair, certamente você vai estar desamparado. Mas cative o Espírito Santo, peça para que ele continue morando no seu coração e na sua vida. Agora a pastora Fernanda vai dar as suas considerações finais, porque o nosso tempo já se esgotou. Agora e eu finalizo aqui. E agora que eu vi aqui, já são 9h26, mas eu quero agradecer a todos que estiveram presentes com a gente nessa live aí, né? Esteve aqui com a gente, já falei, até no Facebook, a irmã Neuza está lá presente, a Rúlia, obrigado, irmã Neuza, Rúlia, né? A Nil está aqui no YouTube, a irmã Ruth, o irmão Luiz, o Douglas, o pastor Rogério, minha tia Vera, né? Quem mais aqui? Né? A Rúlia também estava... A Rúlia está nos dois, né? Estava assistindo aqui. Então, a Rebeca, a pastora, né? E a irmã Marilu Guedes. Agradeço a todos que assistiram, todos que mandaram mensagem, até mesmo aqueles que não mandaram. Agradeço por vocês estarem assistindo, que vocês venham... Se esse vídeo, esse podcast foi edificante na sua vida, que vocês venham compartilhar com mais pessoas aí, divulgar esse podcast, para que mais pessoas venham ser abençoadas pela essa palavra, né? E quero já deixar os avisos que na quinta-feira, às 8h20, 20h20, tá, né? 8h20. Não, é 20h20. Nós temos a SAF com a pastora Sônia, que você vem acompanhar. Também é algo maravilhoso, é uma palavra de Deus que é para nós, né? Nessa quinta-feira passada, o pastor Rogério esteve aqui, né, trazendo a palavra para a gente, que você possa participar da live com a pastora Sônia, né? E também, esse sábado vai ter, Rodolfo? Vai ter o Hub da Zion, né? Esse sábado, o Hub da Zion, tanto presencial quanto online, às 7h30. Então, que você... 7 horas? 7 horas, tá? 7 horas que você venha participar com a gente no sábado aqui. Se você pode participar presencial, venha participar aqui, cumprindo todos os protocolos, né, pastor Almir? Mas participe. Se não dá para participar presencial, participe online. Nós vamos estar aqui fazendo online pelo YouTube e pelo Facebook aí, na página e no canal da El Chamar. E no domingo de manhã nós continuamos com a escola dominical, ó, escola de ministério, que não deixa de ser uma escola dominical, né? A escola de ministério às 8 horas da manhã, 8 horas não, 9 horas da manhã, né? A gente está falando sobre o fim dos tempos. O pastor Almir falou sobre a grande tribulação nesse domingo passado e no domingo retrasado. Essa semana nós vamos entrar nos conceitos milenistas, né? Então que você venha participar nos domingos da escola de ministério às 9 horas, né? Presencial a gente tem aqui também, mas no presencial pode vir até umas 8h30, que a gente tem um cafezinho aqui abençoado,
Ó, uns pãozinhos aqui, os pão de queijo. A mineira tá no gás, tá fazendo pão de queijo. Né? Mas então, a gente tem o café da manhã aqui às 8h30 e 9h nós começamos, né, o nosso a escola de ministério. Então, participe com a gente às 9h, tanto online quanto presencial. E no domingo, às 18h30, nós temos o culto de celebração. Que você não deixe de participar com a gente. E na semana que vem, nós estamos aqui, continuando esse podcast sobre Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Então, eu agradeço a todos que participaram. Que Deus abençoe a sua vida. Né? É o chamar. Mais do que uma igreja, uma família. É isso aí. Deus abençoe vocês.